Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E vocês não sabem o quanto de resenha tem hoje. Olha só, nosso convidado de hoje tem uma história muito peculiar. Foi de representante de livros odontológicos para a advocacia. Seja muito bem-vindo, doutor Flávio Lima. Eu não vou nem falar tudo aqui que eu tenho para falar, porque é muita coisa. É verdade. Doutora, primeiramente, agradecer o convite. Eu estou muito feliz, muito honrado em poder participar do seu podcast. Eu acompanhei seu podcast ultimamente e vi que ele é um espaço para os profissionais compartilharem sua trajetória, suas histórias. E quando a gente relembra a nossa história, a nossa trajetória, isso serve para a gente pegar aquela confiança novamente de tanta coisa que já passou, e nós acabamos inspirando novos profissionais que vão ingressar nessa área, que é uma área maravilhosa. Eu sou apaixonado pelo direito, eu me descobri nele, então é uma honra estar aqui e obrigado pelo convite. Sabe que você falou agora algo que esses dias alguém comentou para mim: nossa, estou cansada da advocacia. Eu falei assim, mas é porque a gente tem que relembrar. Exatamente. Relembra tudo para chegar aqui. Todo mundo já passou pelo momento de estou cansado. Mas o doutor é um jovem advogado, né? Apesar da aparência, não dizer muito, mas sim. Tem apenas 3 anos de OAB. 3 anos de OAB. Então é um jovem e que já está se destacando no setor, e vocês vão entender o porquê. Vamos começar no início lá da sua carreira como vendedor de livros. Como é que é isso? Conte aí um pouquinho, resumidamente, a sua trajetória aí de vida e profissional. Vamos lá. Essa minha carreira de representante comercial foi talvez um período mais triste para minha mãe. Minha mãe, eu sou de pais separados, né? Então nós somos de São Paulo, fomos criados em Porto Alegre. E na separação, minha mãe ficou com as crianças e ela sempre trabalhou em colégio particular para que a gente tivesse bolsa de estudo e pudesse ter uma boa educação. E foi feito isso, meus irmãos ingressaram rapidamente na faculdade, eu tenho 3 irmãos, e eu decidi no segundo ano, quando eu terminei o segundo ano, eu parei de estudar. Não completei o ensino médio e fui morar com meu pai no Rio de Janeiro. Opa. E nisso meu pai me apresentou o mundo das vendas, né? Ele era representante comercial, enfim. Então eu vendi diversos produtos, tudo que você imaginar, plano funerário, plano de saúde, seguro de carro, livro, revista, enfim. Diversos produtos eu vendi durante essa trajetória toda, até encontrar minha esposa no Espírito Santo, numa viagem de trabalho, né? Eu tive aqui, me apaixonei pela cidade, por ela, e resolvi ficar, né? E depois, sua esposa é capixaba. Ela é capixaba, brava, sabe? Ela é bem brava. E a culpa dela, de eu ser advogado, ela é a grande responsável, né? Ela que organizou toda a minha vida para que eu pudesse concluir, né, esse último ano do meu ensino médio que faltava, e ela que fez a inscrição lá na faculdade para eu começar a estudar, porque como eu era trabalhava muita responsabilidade, eu quase não parava em casa, então ela começou a organizar tudo isso para que eu pudesse complementar meus estudos, né, tanto que eu acho que minha mãe gosta mais dela do que de mim hoje em dia, ela me botou nos trilhos ali. Mas aí você vendia, então, livros, sobretudo para a área médica, a área da saúde, dentistas, como é que era isso? Primeiramente foi muito focado para odontologia, implante, prótese, dentística. Eu vendi diversos produtos, né? Com o nascimento da minha filha Sofia, em 2014, eu morava no Rio e me mudei para o Espírito Santo, né? Em 2014. Muito melhor, né? Para a criação dela foi fantástica, né? Então eu peguei e precisava de algum produto que me deixasse em casa, porque eu viajava, ficava 15 dias fora, viajando cada vez para mais longe, então eu precisava de algo que me deixasse em casa. E eu conheci um colega na estrada, ele vendia livros, e ele comentou comigo, falou: Flávio, no Espírito Santo tem muito cliente meu que me liga comprando livro, eu mando pelo correio, porque não tem vendedor lá. Eu falei: opa, então é isso que eu vou vender. Aí quem pagou o pato foi a Ive, mais uma vez, vendi o carro dela e comprei em livros. E nisso eu comecei a visitar os cursos. Aqui na Grande Vitória nós temos quase 10 escolas de odontologia, de diversas especialidades. E eu comecei a fazer contato com todos os donos de cursos e todos os professores, perguntando quais eram os livros indicados, e eu comprava esses livros e ia expor no dia das aulas. Então eu fiz assim, uma grande rede de parceiros comerciais mesmo. Os professores sempre gostaram muito de mim, me ajudaram bastante. Então eu sempre me inseri nessa área nesse sentido. E eu acabei conhecendo a rotina dos profissionais. Ah, entendi. Nessa rotina eu consegui entender
quais eram os principais problemas. Aí, mais à frente, com a minha formação jurídica, eu falei, não, tem lacunas aqui que o direito pode preencher. Né? E aí, por isso, foi fazer direito? Na verdade, o direito... Em que momento você decidiu? Falei, não, vou fazer direito, além da sua esposa ter falado. Não, a faculdade de Direito era basicamente para eu ter um leque de opções, principalmente para concurso público. Eu gostava muito da carreira policial, minha ideia era ser delegado. No entanto, no primeiro período, eu já fui convencido que a advocacia era a minha vocação. Né? Eu tive grandes mestres na minha faculdade que eram advogados. Então, aquele bate-papo deles contando a rotina, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Isso aí que é o legal. E eu me apaixonei pelo direito. Entendi. Foi na faculdade que eu me achei mesmo. Entendi. Então, assim, durante a faculdade, você ainda era representante? Eu parei de vender livros no nono período, no último ano. No último ano. Justamente porque eu já estava num processo de transição. Já estava fazendo estágio. Todo mundo me conhece como Flavinho. Né? Para sair do Flavinho para o doutor Flávio, eu precisei investir muito na minha imagem, muito na minha postura. E eu achava, né, na minha cabeça, que um advogado que vende livro nas horas vagas não passa tanta credibilidade. Não por conta da profissão, porque ela paga minhas contas super... Claro. Mas eu precisava ser visto como especialista, né? Porque é um nicho muito específico que eu trabalho. Então eu fiz a opção, eu parei de vender livros. Mais uma vez, quem pagou o pato foi a Ive. Eu já tinha comprado outro carro para ela, a gente teve que vender o carro para pagar as contas. Porque eu fiquei um ano basicamente sem ter renda, porque eu parei de vender livros totalmente para poder... Aí a sua OAB também chegou rápido, né? Que eu soube. Bem rápido. Acho que foi o recorde, 127 dias. 127 dias. E você, logo que você se formou, você já tinha clientes? Como é que foi esse processo de... Porque, assim, você enveredou para uma área de atendimento só a profissionais de estética. Odontologia e estética. Porque em 2019 foi regulamentada a especialidade harmonização orofacial na odontologia. Né? Então, virou uma especialidade odontológica. Então, houve um boom assim, de muitos livros, muitos cursos. Foi uma área que teve um crescimento muito grande. Como eu estava vivendo dentro ali, eu vendia... Antigamente era só livro para odontologia geral. A cada 10 livros que eu vendia, 9 era de harmonização, de 2019 para cá. Então, teve um boom muito grande e teve um ponto muito importante nessa minha transição que fez eu querer trabalhar com dentista, foi justamente na pandemia. Todos os cursos fecharam e eu falei, pronto, ferrou mais uma vez. Né? Tava indo tudo bem, parou, fechou tudo, como que eu vou vender meus livros? Aí eu percebi que o meu maior patrimônio, eu tinha um estoque muito grande de livros, aquilo lá não valia nada, o que valia era o meu WhatsApp. As pessoas que estavam no meu WhatsApp. Eu tinha tanto cliente que eu comecei a fazer lista de transmissão para os clientes, falando dos lançamentos de livros. E eu comecei a vender muito. E eu falei, não, eu vou ter que aproveitar esse patrimônio, que são os meus clientes. Foi quando eu decidi que eu iria trabalhar com direito odontológico, a princípio. Aí depois eu trabalhei em um escritório especializado na parte de estética. Falei, não, esse nicho aqui é mais específico ainda, é para cá que eu vou. Ai, que bacana. Foi bem legal. Eu, assim, me achei mesmo. Eu tive muita sorte, né? Talvez por conta dos relacionamentos que eu criei. Né? Até a oportunidade de eu dar a primeira aula, que é numa especialização... Não, e ainda dá aula. Espera lá, vamos lá. Dou aula ainda. Foi assim, eu estar no lugar certo na hora certa. Né? Eu decidi que o meu TCC seria justamente sobre a habilitação do cirurgião dentista para fazer determinados procedimentos estéticos. Então, meu TCC foi muito específico nessa área. Foi horrível fazer, porque não tinha literatura específica para isso, né? Então eu tive que fazer uma praticamente uma tese. Uma tese, enfim. Inclusive, eu vou tentar mestrado, vou submeter essa minha tese a mestrado. E aí fui buscando, né, essas informações e fui construindo meu TCC. Teve uma escola que um professor que ia dar uma aula 20 dias, daqui a 20 dias, por exemplo, cancelou, não ia poder vir. O dono da escola falou, Flávio, preciso encaixar uma aula aí e tal, você não consegue montar uma aula? Falei, quanto tempo? 40 minutos, 1 hora? Ele falou, não, são 3 horas de manhã e 3 horas à tarde. Você dá conta? Aí eu falei, dou. Morrendo de medo. Falei, e agora o que eu fiz? Assumi um compromisso. Aí eu falei, aí chamei 2 colegas da faculdade, falei, cara, vamos montar uma aula aqui, não sei nem fazer um slide de data show, de PowerPoint. Me ajuda aqui, eu vou escrevendo, vocês vão fazendo aí. Aí nós 3 fizemos aquela aula e eu consegui dar a minha primeira aula. E foi legal, teve até palma no final. Ah, que bacana. Então, hoje você também atua dando algumas aulas, tanto para dentistas quanto para advogados? Então, eu estou criando um curso para advogados
para justamente compartilhar um pouco desse conhecimento meu, que não é um conhecimento jurídico, e sim um conhecimento, obviamente, jurídico, mas preventivo. A minha advocacia é uma advocacia preventiva. Eu faço muita assessoria jurídica. Obviamente, eu trabalho, né, em processos judiciais, tem diversos processos que eu atuo, mas a nossa atuação ela é preventiva. Ela é extrajudicial, fazendo acordo com o cliente, enfim, para tentar fazer com que o problema não ocorra. Então, eu estou criando algo desse tipo, mas ainda não está pronto, tá? É uma questão que está em fase de fermentação ainda. Estou criando esse produto para trazer advogados também para a minha audiência. E logo depois que você se formou, você contratou sua secretária, é isso? Eu tinha secretária, ela foi fundamental, porque, afinal, eu tive um trabalho muito grande para sair do Flavinho do Livro para virar o Dr. Flávio. Né? Então, eu não poderia, de forma alguma, mandar uma mensagem cobrando um cliente. Eu era um advogado muito ocupado, até então, não poderia fazer isso. Então, eu criei um segundo WhatsApp e coloquei uma secretária... Né, fictícia. Muda, porque ela não poderia mandar áudio, né? Se alguém pedisse áudio ia dar algum problema. Ainda bem que eu não passei por essa situação. Na qual ela se identificava como Regina. Né? Mas era eu que falava com meus clientes. E eu coloquei o nome Regina justamente que é o nome da minha sogra, para eu não esquecer. Então, a Regina, durante bastante tempo, eu tô indo para o 4º ano já, né? Foi antes da minha formação. Ela foi dispensada há pouco tempo, tem pouco mais de um ano, pouco menos de um ano que a Regina aposentou. Aí agora eu tenho uma secretária mesmo, que é a minha esposa, inclusive. Tá vendo? Sua esposa é valiosa, hein? Vale, aquela ali, Regina. Mas hoje em dia também a gente tem muito boot, né? Tem muito chat. Tem. Eu tenho algumas ferramentas que eu coloco, assim, mas para minha especialidade, para minha área, ela não funciona muito bem, porque a minha captação de cliente é por indicação. É por pessoas que já assistiram minhas aulas, pessoas que me conhecem ou profissionais que são meus clientes que me indicam, né? Porque é algo... Então, tem que ser uma coisa muito personalizada, muito pessoal. Então, o meu cliente ele exige que seja atendido por mim, ele quer reuniões comigo. Então, é até difícil eu conseguir escalar muito o meu trabalho, porque ele é muito personalizado. As pessoas acabam querendo aquele serviço específico. Bacana. E você advoga só para profissionais? Pacientes, não? Essa foi uma escolha muito difícil que eu fiz. Né? Como eu falei... eu tive muita sorte de ter muitos relacionamentos na área, então muitas pessoas me conheceram rapidamente como advogado na área. No entanto, a credibilidade, a reputação profissional, ela vem com o tempo. E era o que eu não tinha. Eu não tinha tempo de formação, resultados para demonstrar a minha competência. Então, poucas pessoas me contratavam de forma preventiva. Tinha um cliente ou outro que às vezes pedia um documento. Eu vendi muito documento, fazia muito tempo de consentimento, ficha clínica, essas coisas. Eu fiz desde a faculdade, eu vendia bastante. Só que clientes, para me contratar, eu tinha poucos dentistas, por conta de realmente não ter ali a minha reputação estabelecida ainda. Só que pacientes para processar pareciam muitos. E eu optei por não pegar. Por não pegar. Então, foram algumas escolhas que eu fiz, muito dolorosas, porque eu parei de vender livro antes da minha formação, né? Então, a minha renda zerou da noite para o dia, quando eu decidi. E também eu negava clientes, que é o que no início da carreira, o que a gente... Quando alguém fala tô começando, eu falei, cara, pega tudo. Tudo que aparecer, você pega. Mas eu acabei não pegando esse tipo de ação, porque eu queria criar uma reputação naquela especialidade ali. Eu tinha muito estabelecido o que eu queria. Que bacana. E conta pra gente, assim, um caso que tenha te marcado já. Tem alguns, mas um caso assim, muito emblemático, justamente nessa questão extrajudicial, em negociação com a outra parte, né? Eu sou muito empático, eu não defendo o errado, o cliente meu nem sempre tem razão, quando ele está errado eu falo, cara, vai colocar a mão no bolso e vai pagar, você vai ter que indenizar, porque no final se resume a isso, a quanto, né? Porque o dano já está feito, o trauma está ali, e no final é uma questão financeira, chegar no acerto financeiro de quanto vai ficar aquela situação. Uma situação muito emblemática, foi no escritório que eu trabalhei de forma remota, no escritório lá de Balneário Camboriú, escritório talvez o maior escritório do Brasil dessa área, e nós estávamos em negociações com uma paciente que ela estava processando uma assessorada do escritório, e eu estava de frente com essa negociação, porque a cliente eu que tinha levado para o escritório, aí conversando com a paciente para entender o porquê que ela queria. Aquela insatisfação não era nada tão grave, não foi uma intercorrência, foi uma insatisfação com o resultado. Mas ela tinha um poder aquisitivo muito grande, então ela fez uma pressão muito grande na minha cliente, nós fizemos essa negociação
E no meio da conversa, a paciente, né? Eu estava do lado da minha cliente, ela desabou, começou a chorar e ela confessou que ela queria ter ficado com o lábio igual a da amante do marido. Aquilo foi algo assim que eu falei, gente, foi quando eu até hoje eu uso isso nas minhas aulas, eu falo, às vezes a queixa principal do seu paciente não está no que ela está pedindo, são coisas que você precisa tomar muito cuidado. Então isso me chamou muito a atenção, né? Esses tipos de ocorrências que tiveram me chamaram muito a atenção, me deram muitas ferramentas para eu conseguir orientar melhor meus clientes. Porque quando você está trabalhando com estética, você está trabalhando com o subjetivo. O que é belo para um não é belo para o outro. Enfim, então você tem que tomar muito cuidado. O controle da expectativa eu acho que é o fundamental. E esse caso me chamou muita atenção. Entre outros, teve outros também mais graves, que eu trabalhei com intercorrências graves, enfim. Teve um que foi muito legal. Foi uma vez que eu consegui arquivar um processo. Eu estava nesse escritório também. O paciente estava processando nossa cliente. Né? Nossa cliente tinha feito, inclusive, um procedimento que era vedado para a área dela. Não vou entrar em detalhes, mas, sim, enfim. O outro advogado, talvez por não ser especialista da área, não se atentou a isso. Não colocou isso na inicial, mas estava lá alegando uma intercorrência grave por culpa da imprudência da minha cliente, então. E eu consegui, através de diversos áudios que me mandaram, né, dos arquivos lá, eu comecei a ouvir todos os áudios, um áudio que ele falou que ele estava indo fazer o transplante capilar dele. Mas eu falei, que data foi isso? Eu fui no Instagram dele, nos destaques, e consegui linkar a situação de que ele tinha feito o procedimento um dia com a minha paciente, 3 dias depois ele foi fazer o implante capilar. Então a intercorrência não foi causada pela minha cliente, sim porque ele não seguiu as orientações de cuidado pós-operatório, enfim. E o juiz entendeu, acatou essa nossa tese e eu consegui arquivar o processo. Foi muito legal. Foi um negócio que eu falei, opa, eu acho que eu vou pra coisa. Que bacana. Então, assim, o seu conhecimento técnico da área, porque imagino que com tanto conhecimento de profissionais, a venda dos livros, tudo mais, te levou a ter um conhecimento um pouquinho mais técnico do setor. Eu acho que o que facilita muito, assim, é a comunicação que eu tenho com o meu cliente. Eu consigo comunicar com ele muito mais rápido, né? Porque entender o que ele está falando. Exatamente. Se o meu cliente chega para um advogado que não é da área, o meu cliente teve uma pitose, ele vai ter que dar uma aula de botox para explicar o que é uma pitose, enfim. Eu já consigo entender, eu já consigo... E o engraçado é que às vezes o cliente fala, Flávio, eu fiz isso, e agora, o que eu faço? Eu falei, mas o profissional é você, por que eu tenho que te ensinar? Mas por conta dos livros, principalmente, e por conta de estar sempre conversando com os professores, entendendo. Eu vejo muita aula. Ontem, por exemplo, fui dar aula no E não curso. só de direito. Você vê muita aula prática dos procedimentos. Participo da clínica, boto a touquinha e fico lá olhando. Quero saber. Eu costumo dizer que eu tenho capacitação para fazer, só não tenho habilitação. Sim. E se me deixarem, eu consigo fazer uma toxina, fazer um bioestimulador. Acho que de tanto que eu já assisti a aula, já vi. Mas seria ilegal, então eu pretendo não praticar. Bacana isso, bacana. Quais são os... Assim, você falou que a gente tem que controlar essa expectativa e tudo mais. Quais são os reais motivos ou os fundamentos dos pacientes ingressarem com processos? Com demandas, reclamações no geral? O processo judicial, Carla, ele é um sintoma. Sim. Ele é o resultado. Então, existe uma crescente. Você consegue controlar bem no início, se for o caso. Eu sempre falo para meus clientes, é quanto. Sempre é quanto. Mas quando vai para o processo judicial, às vezes não é por conta do dinheiro, é por conta de insatisfação com o relacionamento. Exato. Você me enganou, não foi isso que você falou, você prometeu uma coisa e não cumpriu, sabe? É uma questão de relacionamento. Você quer machucar a outra parte, você quer se vingar de certa forma. Então, eu falo para os meus assessorados, meus alunos, que existem 4 pilares principais para você evitar os problemas jurídicos. E um deles é o relacionamento. Você precisa investir no relacionamento com a sua paciente. E o relacionamento ele está diretamente ligado à comunicação. E a comunicação está ligada a tudo. No seu casamento, nas suas amizades, nos seus negócios. Se você não tiver uma comunicação clara, você vai ter problema em um determinado ponto. Então, a comunicação ela é primordial. E eu... Tem várias frases feitas que eu gosto de impactar nas minhas aulas, tem os cortes, né? Eu falo que, justamente, o que você explica depois é desculpa e o que você fala antes é informação. Então, você tem que informar o seu paciente a todo momento para que ele lá na frente não se sinta enganado. Porque até mesmo
ocorrendo uma intercorrência, a paciente confia em você. Fala, doutora, realmente você falou que era possível uma intercorrência. Como nós vamos resolver a partir de agora? Então, essa comunicação desde o começo é primordial. Qual a maior dor dos seus clientes? Falta de conhecimento das normas, dos direitos, principalmente. É mesmo? Eles não têm noção eles acreditam que a simples insatisfação do paciente com o resultado gera obrigação de devolução de valores. Eles acabam ficando com pacientes problemáticos durante anos e anos por medo de simplesmente renunciar àquele atendimento. Tem vários direitos que os profissionais têm que eles acabam não tendo conhecimento. E o grande calcanhar de Aquiles para a odontologia é a publicidade. O CRO é muito rígido com a publicidade. Eu, ano passado, fiz mais de 50 audiências no CRO, justamente por conta de publicidade irregular. E são coisas bobas que, se lendo o código de ética, você consegue organizar. Tanto CRO quanto CRM, hoje, a maior demanda é questão de publicidade, será? E questão de prontuário. Quando o paciente faz uma denúncia no conselho, você precisa ter um prontuário muito bem estabelecido, né? A ausência do prontuário já é uma condenação, já. Então, você precisa ter um prontuário. E o prontuário ele tem os pré-requisitos para ter validade, né? Então, existe ali as normas que determinam como deve ser feito um prontuário. Quase todas as profissões são basicamente iguais, mas tem algumas mudanças, dependendo da classe. Mas a falta de prontuário é um grande problema também. Nos processos éticos, no judicial nem se fala. Sem prontuário, sem documentação, a derrota ela é certa. Né? Então, por isso que o meu trabalho ele é extrajudicial. Sim. Eu luto para não ir para o litigioso. A minha luta é não ir para o litigioso, porque se você faz, a chance de condenação ela é grande. Né? Existem casos, sim, que são muito abusivos, que eu falo, não, deixa para a justiça. Esse aqui a gente vai nem atender essa demanda do cliente, porque ela está extrapolando no que ela quer. Mas a depender ali de uma falha, de um erro, que às vezes o erro ele é muito subjetivo. Não vai valer o custo de uma perícia, não vai valer o custo de passar por um processo judicial, né? Sai mais barato você buscar a resolução extrajudicial. Até por conta de imagem também, a imagem desgaste muito, da pessoa. Exatamente. Que o processo sempre é uma dor, né? Eu falo para meus clientes, você vai querer passar? Você está com a razão. Mas a pessoa vai sentar na sua frente, ela vai falar que você enganou, você vai ser ofendido, você vai ter que fechar sua agenda para ir numa audiência. Então, tem todo um desgaste emocional que isso envolve. Apesar de você ter um advogado, mas você vai ser submetido àquilo. E se tem um negócio que o profissional da saúde não gosta, é fechar a agenda para ir em audiência, né? A agenda fechada é dinheiro que não entra, né? Ele fala assim, como que eu vou sair daqui? Né? Não, e é um custo dobrado, né? Porque ele deixa de faturar e o custo fixo dele continua lá. Então, ele perde dos dois lados. Aí, falando sobre o processo administrativo, junto ao Conselho CRO, CRM e tal, tem algum caso assim que te marcou muito? Você falou assim, às vezes é uma coisinha boba e tal. Não, o que eu acho, assim, é trágico, mas é engraçado, que às vezes o conselheiro que está julgando o profissional, eu falo isso, eu faço muito mais processos no CRO. Né? Então, eu tenho, o ano passado foram 47 audiências que eu fiz no CRO, se eu não me engano, esse número. Então, eu fiz diversas audiências. E, às vezes, o devido processo legal não é respeitado no processo ético profissional. Né? Existem princípios fundamentais do direito que são violados. Às vezes, a vontade do julgador ali, daquele conselheiro, se prevalece ao que está na denúncia. Então, é muito complicado trabalhar nessa área. Mas eu tive diversas estratégias. Né? Eu já fui muito combativo no início, de querer mostrar o meu conhecimento técnico, enfim, querer dar aula de direito. Isso foi uma péssima estratégia. Eu já fui muito duro e hoje eu estou na parte de gente boa. Né? Inclusive, até esses dias eu fiz um churrasco, convidei alguns dentistas que são do conselho lá e tal, mandei lembrancinha de final de ano, porque eu quero agora fazer a paz, né? Fazer a paz e fazer com que a regra seja aplicada. Claro, né? Na verdade, eu não quero nenhum benefício fora da regra para os meus clientes, mas que a regra seja aplicada. Mas é complicado por causa disso. Às vezes o profissional que está ali, ele nem leu o processo, enfim, o relator faz um copia e cola de um julgamento anterior e todo mundo acompanha sem ao menos ler a sua alegação final, sabe? É muito frustrante para quem é um agente do direito.
né? Mas isso é algo de lutar, de tentar mudar. Isso não são todos, obviamente, tem diversos conselheiros do CRO que levam muito a sério o devido processo, enfim. Então, agora eu já estou num estágio muito de cordialidade, de respeito mútuo, né? Tanto deles me vendo como um profissional qualificado, que eu sei do que eu estou falando, e eu respeitando também a prerrogativa deles. Então, eu acho que esse é o tom que deve se ter no devido processo administrativo. Ah, que bacana. Aí você falou aí de publicidade. Rede social e publicidade. É um grande problema. Aonde se peca mais e aonde se acerta? Eu acho que o grande problema está no próprio Código de Ética. É mesmo? Por quê? Por que o Código de Ética? Porque ele não é muito claro, né? E o Mas às vezes o Conselho não prefere, assim, não ser tão claro? Não, o Conselho Federal de Medicina, ele mudou o Código de Ética, entrou em vigência em abril do ano passado. E está muito mais claro. Né? As regras estão muito melhor estabelecidas. O Código de Ética da odontologia está em fase de alteração. O presidente falou no CIOSP agora que até abril vai vir um novo Código de Ética. E com certeza eles vão ter que mexer na publicidade, porque é o que está dando muito problema para o profissional. Mas eu acho que em todas as profissões, né? Porque até o direito, recentemente, nós temos aí uma nova resolução a respeito da publicidade, na advocacia. Como um todo, as redes sociais mudaram isso, né? O que acontece? Todos os códigos de ética são muito antigos, né? Eles precisam ser atualizados. Todos os códigos de ética foram feitos, eles foram feitos antes do advento da rede social. Não existia rede social. Exatamente. Eles falavam de outdoor, de placa. Né? Hoje em dia, exatamente, a publicidade está diferente. São diversos canais hoje que não existiam. Então, precisa ser atualizado, sim. O da medicina foi um grande avanço. Né? Um código de ética da publicidade, né? Que fala no caderno da publicidade. O da biomedicina também é melhor estabelecido. O da odonto ele é um pouco confuso, porque a odonto ela lançou resoluções tentando modernizar. Por exemplo, teve a resolução... Com aquela coxa de retalhos. 196 de 2019, quando ela liberou fazer o antes e depois e a selfie com o paciente. Ela autorizou. E quando ela autoriza, em tese, né, falando um pouco de direito, a norma anterior está superada. Exato. Essa que está vigente. Só que quando você vai num processo ético, eles querem aplicar o Código de Ética, sem considerar o que está falando essa nova norma. Então, quando eu estou fazendo assessoria para meus clientes, eu falo para eles o seguinte: existem 2 momentos para a gente brigar. Tá? Existe um momento certo de brigar. Se você for notificada a respeito de uma publicidade irregular, independente qual seja, faz o que o CRO está te mandando. Tira, acabou. Agora, foi aberto um processo ético contra você. Você vai responder um processo ético? Juridicamente, nós temos diversas ferramentas para combater aquele entendimento. Então, existe norma que está superada que eles estão utilizando. Caso o processo administrativo seja violado algum direito, existe um mandato de segurança, existem recursos. Né? Só que eu não sou da briga, eu sou da paz. Então, o CRO mandou a cartinha, tira a publicidade, limpa o Instagram, depois faz de novo. Se der problema, a gente vai resolvendo. Porque o próprio entendimento de uma turma é diferente da outra. Pra você ter ideia, eu tive um caso engraçado, uma rede de franquias de lojas de estéticas, de consultórios estéticos, um de Vila Velha, um de Vitória, um de Cariacica. Todos foram notificados da mesma questão. Um eu consegui arquivar, por questões técnicas de processo, citação inválida. Os outros 2, eu consegui fazer um termo de ajuste de conduta. Na outra turma, com o mesmo fundamento, eu pedi o termo de ajuste de conduta. Essa houve condenação. Porque ele entendeu que não cabia o termo de ajuste de conduta. Mas a outra turma entendeu que tinha. Aí eu recorri para o Conselho Federal, né? Tenho a opção do recurso, nós conseguimos reverter e assinar um termo de ajuste de conduta, baseado no entendimento daquela outra turma. Então é muito complicado nesse sentido. É só você vivendo diariamente mesmo. Para você. Né? Elas decidem o que elas querem na hora. Eles, né? Tem diversos profissionais. Então, é bem complexo nesse sentido. Então, quando você vai participando de diversos processos, você vai pegando o jeito, né? Como que aquela turma vai entender, como que aquela turma vai julgar. Então, acaba ficando um pouco mais assertiva a nossa estratégia, até de defesa mesmo. Que bacana. E você se emociona com seus clientes, assim? Você vibra, né? Eu gosto muito. Eu tenho alguns clientes que
começaram pequenos, tem uma história parecida com a minha, né? Muito pequenos e estão crescendo, ganhando muito destaque. E eu falo para eles que a minha assessoria jurídica é justamente isso, é para você ter um cara que vai vibrar com você. Que bacana. Eu troco muita ideia de estratégia de venda. Eu fui mais vendedor minha vida toda do que advogado, então eu trago essa bagagem comigo. Então eu levo muito isso para os meus assessorados, né? Para a gente buscar o crescimento profissional, né? Expandir, enfim, é muito gostoso. Eu vibro muito com eles. Todo advogado deveria entender um pouquinho de venda? Eu acho que sim. Senão... A técnica, ela é só depois que você tem o cliente, né? Você precisa da venda para captar o cliente primeiro. Sem cliente não é nada, não adianta você ser o expert. Bacana. Eu sei que você é um jovem advogado, né? 3 anos, é um jovem advogado. Mas o que você diria? Deixa uma mensagem antes aqui da gente encerrar, uma mensagem para o advogado do futuro aí, para os novos advogados. O que você diria? Qual a mensagem que você Seja curioso, com toda essa experiência que você tem? Seja curioso, não tenha medo de pedir ajuda. Você vai surpreender de como as pessoas ajudam, tá? E não aceite crítica de quem não fez nada ainda, tá? Busque referências que já passaram pelo que você passou. E essa pessoa jamais vai criticar um que está abaixo dele, né? Então, pede ajuda. As pessoas vão ajudar. Eu, como advogado militante, eu já pedi muita ajuda em balcão de fórum, porque eu não sabia o que eu ia ter que fazer processualmente ali, e as pessoas ajudam. É bem legal. Bacana. Flávio, foi um prazer recebê-lo aqui, um bate-papo muito gostoso. Passa muito rápido, mas muito obrigada por compartilhar essa sua história, essa sua experiência fantástica, acho que é inspiradora para os nossos... Obrigado, estou muito feliz, muito satisfeito. E é uma honra, né? Eu sempre quis participar de um podcast, então acho que eu estreiei em grande estilo. Foi muito legal. Gostei. A estreia dele num podcast, que bacana. Que honra. Gostei, quero fazer mais. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. E para vocês, não deixem de curtir, compartilhar. E se você tiver uma boa história, comenta aqui embaixo. A gente quer saber. Até a próxima.